A gente, minutos após o STF referendar por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal. A PGR acusa o deputado de praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da Corte para favorecer interesse próprio em 3 ocasiões: incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário por 2 vezes e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF ao menos uma vez. Vamos para Brasília conversar um pouquinho com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, o que vai rolar hoje? Ele vai ser libertado? Não vai? Vai ser cassado? Não vai? Traz informação para a gente, Zé. Pois é, isso será um dia muito importante a ser lembrado aí na história do país, né? Como diria o Jotinha ao ministro Marco Aurélio, né? Como a Didinha falou, menino, você vai ver coisa, você vai ver coisa. E o mundo é assim, né? Vimos coisas. A história é a seguinte. Hoje é um dia importante porque não é só a prisão do deputado que está em debate no Congresso Nacional, mas é a prerrogativa parlamentar. Este não é um direito individual do deputado ou do senador, mas uma garantia da sociedade. As imunidades parlamentares eram totais, absolutas, né? Se entendia que o deputado estaria ali em defesa da sociedade, por isso precisa das imunidades em defesa da democracia. Mas aí começaram a acontecer coisas estranhas, como, por exemplo, o deputado no exercício do mandato, Hildebrando Pascoal, um coronel da Polícia Militar, cerrou um adversário com motosserra. Naquele momento... Sério isso? Imunidade parlamentar cobre. É sério isso? E o cara, é sério, o cara era vivo, o adversário vivo. Aí a Câmara dos Deputados... E tinha imunidade total. E naquele tempo precisava de autorização do Congresso para abrir um inquérito ou um processo. Nossa. A Câmara preferiu expulsar o deputado Hildebrando Pascoal a autorizar o Supremo para prender ou processar um parlamentar. E o Hildebrando foi condenado a mais de 100 anos, depois que virou ex-deputado, né? Virou evangélico e tal, outra história. Então, é isso que está em jogo. Ninguém concorda com o conteúdo da fala do deputado Daniel Silveira, mas abrir o precedente para um ministro do Supremo mandar prender um deputado no exercício do mandato parlamentar, aí pesa demais. O plenário da Câmara está dividido, os partidos também. E o que aconteceu? O presidente, Arthur Lira, está tentando um acordo, tirar o deputado da cadeia e prometer uma punição pesada, como suspensão por 6 meses do mandato, como já aconteceu com o deputado Boca Aberta. Ele foi condenado à suspensão de 6 meses do mandato e abrir o processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Os presidentes da Câmara e do Senado vão se encontrar daqui a pouco com o presidente do Supremo, Luiz Fux, e depois uma reunião entre líderes dos partidos políticos vai tentar fechar um acordo e tirar da prisão o deputado, mas não deixar de puni-lo como exemplo para o Supremo Tribunal Federal. Joel, e você? Qual a sua opinião sobre o que acontecerá na tarde de hoje em Brasília? Vamos recapitular brevemente, né? O deputado, acho que isso está a ponto pacífico, cometeu crimes naquele vídeo. Além dos que a própria PGR levantou de animosidade entre exército e outras instituições, o que é gravíssimo, além da coisa da ameaça física, da surra que ele sonha em dar nos ministros. Ele, por exemplo, fez injúrias homofóbicas ao ministro Barroso. Ele acusou o ministro Gilmar Mendes de vender sentenças. Quando você acusa alguém de um crime, é bom provar, porque você mesmo estará cometendo um crime ali. Enfim, tem uma série, celebrou o AI-5, disse que podia até voltar, inclusive. Enfim, teve uma série ali de crimes cometidos pelo deputado. Eu imagino que o Congresso vá, no fim das contas, a Câmara dos Deputados vá reafirmar a sua independência com relação ao Supremo. Portanto, vai decidir tirá-lo da prisão. Eu imagino que a gente vai ver isso, mas eu espero, sinceramente, que a Câmara dos Deputados cumpra o seu dever perante o país, que é o seguinte: um deputado fez esse tipo de declaração,
ele não tem como continuar sendo deputado, que seja suspenso e aberto o processo de cassação. É inaceitável para o Brasil um deputado federal gravar um vídeo desse e ainda tentar se escorar em imunidade. Está fora do plenário, se proteger com imunidade, está fora do plenário, está na vida dele gravando o vídeo, fazendo ofensas, acusações, injúrias, atos criminosos ali. Não pode ser imune assim. O jogo mudou. Eu acho que ele vai ser solto, mas mesmo assim o jogo mudou. Os deputados estão percebendo, e não só eles, todo mundo, que não pode mais essa coisa de ofender, de acusar de forma totalmente impune, de incitar a violência, de incitar o golpe, totalmente impune. Esses tempos, os tempos que os bolsonaristas fizeram a festa, acabaram. Agora Bolsonaro está com o centrão. Esses bolsonaristas vão se enquadrar ou a coisa vai esquentar ainda mais para o lado deles. Essa conduta é criminosa e não é admissível. Adriles, o que deve acontecer com Daniel Silveira? O que deveria acontecer é ter um princípio de isonomia e justiça. A hostilidade, como diz um dos ministros aí, apresentando um voto em uníssono, né, pela manutenção da prisão do deputado, a hostilidade é um crime? Se eu digo, Joel, você é um canalha pederasta, o Joel abre um processo contra mim por perturbação da ordem, eventualmente depois de meses de processo, o máximo que vai acontecer por esse delito de baixa periculosidade é eu pagar uma eventual cesta básica para uma instituição carente. O que o STF fez ontem, se sentindo injuriado na sua vaidade narcísica, que eles confundem com a vaidade, com o secular da instituição, e o STF não são exatamente os 11 ministros que ali estão, o STF é uma instituição que depende da honorabilidade dos ministros, e é essa honorabilidade que o Daniel Silveira atacou. O que o STF fez? Prendeu, sem julgamento, sem processo, com uma falsa prisão em flagrante, coisa que não existe. Um vídeo pode ser colocado de maneira anterior ao próprio momento em que ele é visto por qualquer outra pessoa, por óbvio. Ou seja, ele fez uma prisão ilegal, arbitrária, ditatorial, assim como tem feito sistematicamente prisões arbitrárias, sistematicamente ilegais, de vozes dissonantes, colocando processos absolutamente obtusos e arbitrários, como os da fake news, como os dos atos antidemocráticos, que eles confundem posições pessoais, ideologias, opiniões acerbas e críticas com ataques frontais à instituição. O próprio Alexandre de Moraes falou que liberdade de expressão, num livro escrito, que era eventualmente para a liberdade de você, inclusive, ser constrangedor, incisivo, agressivo, de não se coadunar com a opinião de uma maioria. Ou seja, o STF se coloca como um Supremo Tribunal inquisitorial, atropelando não só o outro poder do Legislativo, como colocando uma prisão arbitrária, inconstitucional, ilegal e injusta. O que o Legislativo deve fazer agora é minimamente rejeitar essa injustiça formal, esse crime, eu acho, do STF de colocar uma prisão arbitrária em cima de um homem, que é exatamente colocar a prisão arbitrária possível em cima do cidadão comum. Se um deputado federal, gozando da prerrogativa da sua imunidade, liberdade de expressão, é preso sem cometer nenhum crime formal, e aqui subjetivamente eu discordo de todas as posições do Joel, mas isso é cabível num devido processo, ou num devido processo da Comissão de Ética e Decoro da Câmara. Prender arbitrariamente alguém por se sentir narcisicamente ferido, quando você tem deputados que colocam dinheiro na cueca, quando você tem deputadas que são acusadas de homicídio, que estão lá circulando livremente, em nome da sua vaidade e narcisismo ferido, é confundir o Supremo Tribunal Federal com o próprio ego. É confundir a instituição como vaidade ferida e colocar subjúdice a própria instituição do Supremo Tribunal Federal a partir da não honorabilidade de seus membros. Muito bem.